Oi, pessoal! Hoje vamos estudar a teoria dos conjuntos, união e intersecção. O conjunto união A com B é formado pelos elementos que pertencem a B ou a ambos. Temos aqui um exemplo, o conjunto A composto pelos elementos -3, -2, -1 e 0. E o conjunto B composto pelos elementos -1, 0 e 1. E queremos encontrar a união B. Vamos escrever aqui o conjunto A união B, que são os elementos de A, -3, -2. Veja aqui o -1, o 0 e também o 1, que está em B. Temos aqui o conjunto A união B, que são os elementos de A, os elementos de B, e também os elementos que estão em A e em B, que é o caso do -1, que está em A e em B, e o 0 também está em A e em B. Vamos representar o conjunto A aqui no diagrama e também o conjunto B. O que tem em comum? O -1, que está no conjunto A e no conjunto B, e o 0, que está no conjunto A e no conjunto B. Os elementos comuns eu coloco aqui, ó, -1 e também 0. Para completar o conjunto A, faltam os elementos -3 e -2. E para completar o conjunto B, falta o elemento 1. E a representação do conjunto A união B, aqui no diagrama, é toda essa parte. É o conjunto B completo e o conjunto A completo, inclusive os elementos que são comuns a A e a B. Agora, sobre intersecção, temos que o conjunto intersecção de A com B é formado pelos elementos comuns a e a B. Temos aqui o exemplo, o conjunto A formado pelos elementos -3, -2, -1 e 0, e o conjunto B pelos elementos -1, 0 e 1. E queremos o conjunto A intersecção, esse símbolo significa intersecção B. Nesse caso, vamos colocar os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B. O -3 está apenas no conjunto A. O -2 também, somente no conjunto A. O -1 está no conjunto A e está no conjunto B. Então, eu coloco aqui, ó, -1. O 0 está no conjunto A e está no conjunto B. Então, eu coloco aqui o 0. E o 1 só está no conjunto B e não está no conjunto A. Então, eu não coloco. Vamos representar esses dois conjuntos no diagrama. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Os elementos comuns a e a B eu coloco aqui nessa parte. Então, o -1 e o 0. E agora, completando o conjunto A, eu tenho o seguinte. -3 e -2. Completando o conjunto B, só falta o número 1. Aqui está representados o conjunto A e o conjunto B no diagrama. E a intersecção B é representado nesta parte do diagrama, que são justamente os elementos comuns a e a B. Temos aqui mais um exemplo de intersecção. O conjunto A formado pelos elementos 0, -1 e -2, e o conjunto B pelos elementos 1, 2 e 3. E queremos saber a intersecção B. Veja que o 0 está em A e não está em B. O -1 está em A e não está em B. O -2 está em A e não está em B. É importante lembrar que intersecção são os elementos comuns a A e a B. E nesse caso não temos nenhum elemento comum. Então, temos um conjunto vazio, que pode ser representado dessa forma, ou também abre chave e fecha chave. E o que é um conjunto vazio? É um conjunto que não possui elemento. E essas são as formas de representar o conjunto vazio. Para entender melhor, temos um exercício. Conjunto A composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B pelos elementos 0, 2 e 4. E o conjunto C composto pelos elementos 1, 3 e 5. O item A pede A união B. O conjunto A união B composto pelos elementos de A, no caso aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4
e o 5, e também os elementos de B. Mas veja que o 0 está em B e está em A. O 2 está em B e está em A. E o 4 está em B e está em A. Eu não preciso repetir os elementos. Portanto, está aqui a resposta. A união B é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O item B, A união C, é igual a os elementos de A e os elementos de C. Os de A são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E os de C, 1, 3 e 5, que também estão em A. 1, 3 e 5. Então, eu copio aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Estão aqui os elementos de A e também estão os elementos de C. No item C, é B união C. Nesse caso, eu vou colocar os elementos de B, 0, depois do 0, 1. O 1 está no C, então eu coloco 1. Depois de 1, 2. Tenho aqui o 2 no B, eu coloco também. Depois do 2, 3. O 3 está aqui em C. 3. Depois do 3, 4. O 4 está aqui em B. E depois do 4, 5. O 5 está em C. Já coloquei todos os elementos de B e de C. Então, temos aqui B união C. Agora, o item D é a intersecção B, o que tem os dois. Veja, o conjunto A intersecção B é igual. Precisa estar nos dois conjuntos. O 0 está em A e está em B, então eu coloco 0. O 2 está em B e também está em A, então eu coloco. O 4 também está em B e está em A, então eu coloco 4. E por que eu não posso colocar o 1? Porque o 1 não está em B. Por que eu não posso colocar o 3? Porque o 3 não está em B. No caso da intersecção, precisa estar nos dois conjuntos. Então, tenho aqui a intersecção B. No item E, a intersecção C. O 1 está em C e também está em A. Então, eu coloco 1. O 3 está em C e também está em A. Então, eu coloco 3. E o 5 está em C e também está em A. Então, eu coloco 5. Por que os outros elementos de A eu não coloco? Porque não estão em C. E intersecção precisa estar em ambos conjuntos. Agora, B intersecção C. É o que tem em comum em B e em C. O 0 está em B, mas não está em C. O 2 está em B, mas não está em C. O 4 está em B, mas não está em C. Então, não tem nenhum elemento comum. Portanto, o conjunto B intersecção C é um conjunto vazio. Um conjunto que não possui elementos. Se você gostou, ajude a compartilhar.